Amigo telespectador, é um prazer muito grande e uma satisfação ainda maior concedida por Deus a oportunidade que nós temos de entrar na sua casa, no seu estabelecimento, para falar com você sobre o Evangelho de Jesus Cristo como ele é. Não viemos aqui para fazer um proselitismo religioso, para tentar dizer que somos melhores, que sabemos mais, para denegrir a imagem de quem quer que seja, mas com uma missão. Como pregador do Evangelho, é meu dever esclarecer e falar às pessoas a verdade. Eu sei que, como todas as instituições estão desacreditadas, a religião também está. Eu sei que tem havido, porque isto é profecia, muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Em outras palavras, têm aparecido muitos falsos ungidos e muitos pregadores que vêm em nome do Senhor, quando, na verdade, deveriam ter outra ocupação, porque nunca foram enviados por Deus para falar aquilo que Deus tem falado. Na verdade, falam por conta própria, muitos se auto-intitulam como pastores, porque receberam um diploma em um seminário, outros porque foram feitos por outros homens, mas poucos são os que são vocacionados e chamados e comissionados por Deus para apacentar o povo. Porque a responsabilidade de um ministro, ela excede a de um presidente da República, porque ele tem responsabilidade com coisas eternas. E um presidente de uma república tem responsabilidades com o povo, com a nação, com coisas temporárias, passageiras, efêmeras, com coisas materiais. Nós estamos tratando aqui com alma. Se alguém te enganar, você irá à perdição sem ter oportunidade de recuperação, porque nós temos nesta vida a oportunidade de nos salvarmos ou de estarmos perdidos para sempre. E dentro da Bíblia, nós entendemos, por exemplo, que houve coisas que foram feitas e que são gritantes. Nós temos o pecado de Davi, por exemplo, que comete um adultério e que manda matar um soldado para ficar com sua mulher. Um adultério e um homicídio. O pecado de Balaão, que foi juntar Israel para se unir com os moabitas em Baal-Peor. O pecado de Davi, aparentemente, é muito mais grave. Mas Deus perdoa o pecado de Davi e nunca perdoou a doutrina de Balaão. Doutrina é forma de crer. Muitas pessoas dizem, hoje nós vamos ter um culto de doutrina. Chega lá, o pastor vai pregar sobre usos e costumes. Não. Doutrina é forma de crer. É o que estabelece uma filosofia de um partido político ou de uma igreja. É a maneira em que as pessoas creem. E eu quero dizer, uma doutrina errada não é de menos monta do que inferno. Ela conduz as pessoas, sela, marca as pessoas para a perdição. Por isto é que eu tenho gastado o meu tempo para insistir e faço questão de responder àqueles que me perguntam e ainda que, sem entender, porque é uma coisa muito natural, discordam porque
estamos lutando para derrubar uma barreira existente há mais de 1.700 anos aproximadamente, que são as doutrinas, por exemplo, da Trindade, que foi engrossada pelo batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que na linguagem e na visão daqueles que faltam a revelação e a inspiração para ver a Bíblia em sua maneira original, abraçaram este conceito doutrinário, morrem, defendem, brincam e pensam que estão agradando a Deus. Ainda que, tendo muitas formas, como Paulo, por exemplo, desafiou aqueles homens lá em Atenas, no Areópago de Atenas, sobre o Deus que eles estavam servindo, sem entender, sem saber. E eu estou aqui, como Elias desafiou os profetas de Baal. Nós estamos aqui, de todas as maneiras, tentando trazer as pessoas ao esclarecimento da verdade, todavia reconhecendo que se Deus não abrir os olhos do entendimento, as pessoas não compreenderão as Escrituras. Porque Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele, veja só, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, não é quantas aulas você terá no seminário, nem quantas vezes eu tentarei explicar a você que o que nós estamos vendo é uma vaca em cima do galho de uma árvore. Você precisa de permitir, de ser humilde, de buscar, de pedir humildemente para que Deus abra os seus olhos para que você compreenda as Escrituras. Eu quero continuar aqui respondendo este e-mail que este irmão me mandou, não vou citar o nome, mas ele faz uma afirmação que no capítulo 1 do Evangelho de Lucas está o relato da encarnação de Deus. Muito bem, a expressão é até muito bonita e que precisaria do próprio telespectador que me mandou este e-mail prestar atenção no fato de encarnação. Olha, nós sabemos nas Escrituras, por exemplo, Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Olhando as Escrituras, sempre encontraremos um Deus único, que subsistiu de si próprio, que não foi criado. Isto é o que o faz ser Deus. E quero lembrar a você que este Deus, na eternidade, antes de abrir um parêntese, que se chama tempo, para colocar no tempo sua família aqui na terra, criar o homem, na eternidade ele planejou todas as coisas. Eu não sei dizer se trilhões de anos, quantos milhares e milhares, quantos milhões de anos ele necessitou para planejar todas as coisas, porque isso não faz diferença, porque ele é eterno. Mas quando ele abriu o parêntese do tempo, e então resolveu colocar aqui vida num planeta e depois fazer este planeta ser habitado, amigo telespectador, dentro deste período, ele viu a colocação do homem, a queda do homem, o distanciamento do homem, a necessidade de juntar este homem novamente, porque Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdido, de reaproximar o homem consigo, pois são seus filhos,
eu quero lembrar a você, amigo telespectador, que este Deus que é infinito, que enche os céus e a terra, que o céu dos céus não o contém, viu a necessidade de condescender, se tornar semelhante ao homem. E então, descer no nível, na condição, na situação em que o homem vivia, para, sendo um semelhante ao homem, poder então levantar, pagar o preço e trazer o homem em reconciliação consigo. Isto é o que se chama de encarnação. Leia 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne, isso que se chama encarnação, porque Deus não é carne. São João 4, 24 diz Deus é espírito. São Lucas 24 disse que espírito não tem carne, não tem ossos, como nós temos. Então, para você entender o que é espírito, nunca pense num Deus que tem mãos semelhante à minha e à tua, que tem boca, que tem olhos, que tem ouvidos, que tem um corpo semelhante ao corpo do ser humano. Não. Para tratar conosco, ele fez um corpo semelhante ao nosso. Isto é o que se chama a encarnação. Não é reencarnação, porque reencarnação é uma doutrina espírita, diabólica, que vem apenas para diminuir, desvalorizar a obra redentora de Cristo no Calvário, que de uma vez por toda paga o preço pela humanidade. Viu? Espiritismo é do diabo, porque faz você reencarnar para pagar seus pecados. Cristo, de uma vez por todas, conforme o seu arrependimento, aniquila o pecado da sua vida e o reduz a zero, a nada. Então, este telespectador cita São Lucas, capítulo 1, diz, e respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Veja, olha, vamos ser sensatos, vamos ser racionais, vamos deixar de política, de briga, de ignorância. Escutem, aqui está uma moça de 17 anos, virgem, que tinha sido escolhida para cumprir a profecia de Isaías do capítulo 9. Uma virgem conceberá. Agora o anjo vem e diz a ela, você é a escolhida. Você é aquela que dará luz a este filho. Ela diz, como vai ser isto, porque eu não conheço o varão. Então o anjo vem e disse, olha, vai descer sobre você a virtude do Espírito Santo. Como os evangelhos são sinópticos, você vai voltar agora a São Mateus comigo para ver a mesma aparição do anjo a Maria, dizendo a ela que ela ia conceber do Espírito Santo. Aqui está o Espírito Santo, descerá. Vamos ler aqui a Escritura. Respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Para provar que o Espírito Santo não é uma pessoa separada, então disse, e a virtude do Altíssimo. O anjo chamou o Espírito Santo de Altíssimo. Te cobrirá, e por isto também o santo que de ti há de nascer será chamado. Irmão, mais uma vez quero corrigir este erro. Olhe de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nunca vai chamar Jesus de Deus Filho, vai chamá-lo de Filho de Deus. Não é Deus Filho. Aliás, você já ouviu, talvez, muitas pessoas dizerem que Jesus faz parte da divindade, ele é a segunda pessoa da Trindade. Isto é falso, isto não procede. Jesus
não faz parte da divindade e não está na divindade. É o oposto. Colossenses capítulo 2, versículo 9, a divindade é que está em Jesus, não é Jesus que está na divindade. Jesus disse claramente assim, olhe as Escrituras como estão. Ele disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que era Deus estava neste corpo. Agora, tomando aqui São Lucas, capítulo 1. Maria concebeu do Espírito Santo. Então, uma mulher que concebe do seu marido, o pai da criança é o Espírito Santo. Deixa eu ser bem claro com você aqui. Por exemplo, se nós tomarmos a doutrina católica, meu irmão, e dizer assim, ora, Jesus é a segunda pessoa, o Pai é a primeira pessoa e o Espírito Santo a terceira pessoa. É assim que ensinam os evangélicos e os católicos. Escutem, para provar a você que isto é inexistente, sem lógica e contraditório, quero perguntar, quantos Espíritos Santos existem na divindade? Você vai dizer para mim, olha, só existe um. Eu quero perguntar, qual é? É a primeira ou é a terceira pessoa? Porque, na verdade, Deus é Espírito, e Ele disse milhares de vezes, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, se Ele é um Espírito e é santo, Ele é Espírito Santo. Então, aqui é a primeira pessoa. A doutrina católica cai. Católica, estou dizendo católica, porque todo o segmento do Evangelho, ou seja, todo o segmento evangélico que procedeu de Lutero, é catolicismo disfarçado. Por isto, eu fiz questão de, no programa passado, citar que no concílio de Constantinopla, o imperador Teodósio X disse, seja chamado cristão católico todo aquele que professar a crença nas três pessoas distintas. Se você confessa a crença em três pessoas distintas, você é católico. Não importa se o teu rótulo é de Assembleia, de Batista, de Universal, de Presbiteriana, de Deus é Amor, ou de seja lá o que for. Você é católico. Disfarçado, um outro rótulo. Mas eles são muito mais autênticos. Mas agora, por favor, preste atenção. Então, a doutrina católica faz com que a Bíblia se choque. E eles não podem explicar o que creem. Efésios capítulo 4 diz que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Eu quero perguntar, qual desses? Aqui, ó. O primeiro ou o terceiro é que é o Espírito que Paulo diz que só há um? Aqui estão dois. Ou será que perdeu o sentido, a linguagem? Aqui estão dois, ó. A primeira e a terceira pessoa. Isto é uma mentira, uma farsa. Não há dois Espíritos Santos. Porque se o Espírito Santo gerou Jesus, irmão que me faz a afirmação que na encarnação estava a Trindade. Isto é tão falso como o diabo é falso. Escutem só, por favor. Ora, na encarnação você vai ver o Espírito gerando a carne, encarnação. Viu? Esta carne seria a única forma que este Espírito, que é infinito e invisível, pudesse habitar entre nós e ser visto, ser tocado, ser pegado, oferecer por nós um sacrifício, porque precisava de cumprir o requisito da lei, que era sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Será que você não sabe que o sangue é gerado na medula óssea?
e Jesus disse que um espírito não tem carne e não tem ossos. Então veja, se este aqui gerou é o Pai, ou é este aqui a terceira pessoa que gerou o Espírito Santo é que é o Pai? Quero perguntar, a quem Jesus chamou seu Pai? Este primeiro ou este terceiro? Queria que você me respondesse. Porque a Bíblia disse assim, e alegrando-se Jesus no Espírito Santo, disse, graças te dou, ó Pai. Jesus chamou o Espírito Santo de seu Pai. Na sua linguagem, irmão, que me mandou o e-mail, e na linguagem de muitos evangélicos, esse aqui é a terceira pessoa, é o Espírito Santo. Jesus chamou ele de Pai. E esse outro Pai aqui era adotivo? A primeira pessoa é o pai adotivo de Jesus ou Jesus tem dois pais? Ou existe dois Espíritos Santos na divindade? Ora, vamos ser um pouquinho mais coerentes. Nem existem dois pais, nem existem dois Espíritos Santos e não existe tal coisa nas Escrituras como trindade. Existe uma doutrina falsa, pagã, consequentemente o autor do paganismo são demônios para enganar e seduzir os habitantes da terra e fazer com que você pense que você está adorando a Deus e, no entanto, prestando cultos a demônios. Uma coisa meia dura. Digo para você com segurança, trindade precisa de ser arrancada da mente das pessoas e para lavar a mente das pessoas deste conceito só o sangue de Jesus Cristo. Caso contrário, as pessoas se enrolarão com as expressões da Bíblia de Pai, Filho e Espírito Santo. Lembro mais uma vez, no Velho Testamento, Deus se manifestou com 7 nomes redentores, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová, enfim, tantos outros nomes, mas nunca foi confundido como 3 pessoas. Por que você deixou a Igreja Católica confundir sua mente? Por que você não olha a Bíblia de frente? Por que você não olha a história? Por que você não vê que tudo isto é arranjo de homens? Por que você não volta para as Escrituras? E agora, então, usando o desafio que Elias disse, se Baal é Deus, sirva. Mas se o Senhor é Deus, então seguiu. Disse num programa, ora, mostre-me onde os apóstolos alguma vez batizou um só convertido, usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Foram eles que receberam a ordem em São Mateus 28, 19. E São Mateus 28, 19 se cumpriu através dos apóstolos que receberam a ordem em Atos 8, 16, Atos 2, 38, Atos 19, 5, Atos 22, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Todos os relatos batismais foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. É o nosso Senhor, é o nosso dominador. Judas, versículo 4. É o único Deus verdadeiro e a vida eterna. 1 João 5, verso 20. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe esse conceito trinitariano de lado, deixa este batismo católico, que foi adulterado pela Igreja Católica, porque os apóstolos nunca batizaram usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Saia disto, volte para o padrão da Bíblia e prepare a sua vida para o arrebatamento, porque é mais tarde do que você pensa. Se cumpriu Malaquias 4, Elias veio, restaurou todas as coisas. Estamos aqui olhando as Escrituras de frente como elas são. Vamos orar? O meu tempo acabou. Pai, me esforcei como mortal
para dizer às pessoas o que a tua palavra nos mostra. E agora me aproximo de ti em favor deste povo. Meu esforço seria vão se tua mão não fosse estendida, se o teu poder não atingisse a alma e o coração destas pessoas e limpasse a mente delas deste conceito trinitariano. Lava isto. Deixa o povo te enxergar como tu és. Peço em nome de Jesus Cristo, pela alma, pela saúde, pela salvação, pelo perdão, pela vida eterna, pela proteção para cada lar e família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento e mais uma vez gostaria de anunciar aqui que nós enviamos gratuitamente CDs, DVDs, literaturas para o seu enriquecimento espiritual, com estudos bíblicos. Você pode telefonar gratuitamente para o número 0800 722 7360 e fazer o seu pedido através de um telefone fixo ou de um orelhão, e você vai poder solicitar gratuitamente, também receber gratuitamente na sua residência. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e fazer a sua solicitação. Nós teremos o prazer de enviar gratuitamente para você. Você pode acompanhar também os nossos cultos através da internet no site www.feperfeita.org.br, às terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9 horas pela manhã. A TV Fé Perfeita também funciona 24 horas neste mesmo site www.feperfeita.org.br. Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.